Olá, nesse vídeo eu vou fazer a apresentação de um sistema especialista, que é um Chatterbot, desenvolvido com Python e Flask, e processamento de linguagem natural com NLTK. Esse Chatterbot é capaz de responder algumas perguntas simples sobre a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, como, por exemplo, o que é a CIPA, quando ocorrem as reuniões da CIPA, como fazer parte da CIPA, etc. Além de responder essas perguntas, ele é capaz de fornecer atas das últimas reuniões ocorridas. Para fazer esse mapeamento entre o que é pesquisado e as atas, ele faz um processamento das últimas atas, aplicando a tokenização e remoção de palavras de parada para a extração de algumas palavras-chave. Então, esse projeto foi desenvolvido com base no projeto bibliotecário do professor Dr. Luiz Paulo da Silva Carvalho. Aqui são algumas tecnologias utilizadas e aqui são os passos para a preparação do ambiente. Então, eu vou copiar aqui o primeiro comando, que ele vai clonar a pasta e abrir a pasta. Aqui eu já tenho um terminal no VS Code, aberto aqui numa pasta chamada bot, e eu vou colar aqui o meu comando. Então aqui ele já fez o clone da pasta, é algo bem rápido. A gente pode observar que os arquivos foram todos baixados. Voltando aqui para o passo a passo, vamos para o segundo item, que é para criar o nosso ambiente virtual. Então eu vou copiar aqui o comando. Ambiente virtual criado, agora eu vou ativá-lo. Copiei o comando errado, é esse aqui, do Linux. Ok, ambiente virtual ativado. Agora nós vamos instalar as dependências do projeto, é o passo 4. Ok, dependências baixadas. Agora eu vou instalar as dependências na biblioteca NLTK. Ele vai fazer alguns downloads. Ok, o processo foi rápido aqui porque todas essas bibliotecas elas já estavam baixadas e mantidas em cache no meu computador. Agora vamos para o passo de treinamento do bot. Primeiro eu vou executar esse script, train.py, e o que esse script vai fazer? Ele vai percorrer pela minha base de conhecimento, que estão nessa pasta, e aqui, se a gente for olhar os arquivos, a gente tem arquivos de perguntas simples, são essas informações básicas, então tem aqui a pergunta e algumas variantes dela, e aqui a resposta. Em greetings, a gente tem aqui algumas mensagens de saudações e a resposta novamente para cada uma delas, e alguns comandos de pesquisa, que é o comando que o usuário vai utilizar quando ele quiser fazer a pesquisa de uma ata. Então essa é a minha base de conhecimento, e aqui é um script de coleta de dados. Primeiro eu vou fazer esse script para fazer o treinamento do bot, o bot que é o nosso motor de inferência, esse objeto chatbot que é fornecido pela biblioteca Chatterbot do Python. E ao final desse treinamento ele vai criar um arquivo do SQLite, que é o banco que nós estamos utilizando aqui. Um outro arquivo interessante é um arquivo de coleta, na verdade de processamento das nossas atas para extração de palavra-chave. Então nesse arquivo, a gente pode ver aqui no método principal, ele vai fazer alguns processamentos, como por exemplo a extração da data, do conteúdo, dos membros que foram presentes naquela ata. Com o conteúdo em mãos, ele vai fazer a tokenização das palavras da ata, vai remover algumas palavras de parada, remover pontuação, etc. E ao final de tudo, ele vai fazer a extração das palavras-chave, que é nesse método, e ele vai remover as palavras, vai manter na verdade apenas as palavras que são maiores ou iguais a essa frequência mínima. Para o meu caso, eu coloquei uma frequência mínima aqui de 2. Então, se a palavra aparecer pelo menos 2 vezes na minha ata, ela vai ser considerada uma palavra-chave e pode ser utilizada para encontrar essa ata posteriormente. A interface do usuário está presente aqui na pasta chat. Então, o HTML que está aqui no template ele é renderizado pelo chat na minha rota padrão, a rota raiz. E uma coisa importante aqui é sobre a memória de trabalho que está implementada aqui no meu front-end. Essa memória de trabalho ela é implementada por meio de variáveis de sessões. Então eu tenho esse método, o answer, que ele vai responder perguntas do front-end, do usuário, quando o usuário enviar o seu input. E aí a primeira vez que o usuário que ele passar por esse método, ele não vai entrar no if, porque enfim, eu não vou ter nenhuma variável de sessão.
Então, eu não vou estar em modo de pesquisa, digamos assim, então eu vou entrar no else, e aí ele vai fazer um questionamento para o bot. Esse questionamento para o bot, né, ele vai acessar o bot mandando ali a minha pergunta, e se, se houver sucesso e a confiança, né, a assertividade que o bot considerou para essa resposta que ele está me dando for maior do que eu considero como mínimo, que no caso aqui é 60%, se for maior do que isso, ele vai considerar que a resposta é maior, né, e que deu sucesso, se não houve problema ali na comunicação, ele vai verificar um modo de pesquisa. Nesse verificar o modo de pesquisa, ele vai considerar que é verdadeiro se a resposta do bot for essa, né, informe as palavras-chave que deseja pesquisar. Nós vimos anteriormente, o bot só vai responder isso aqui se o usuário inserir um desses inputs aqui. Então, aí sim ele vai estar em modo de pesquisa. Continuando aqui no nosso código, se ele tiver em modo de pesquisa, essa informação ela vai ser setada nessa variável de sessão, então o bot vai manter isso em memória, pode ser considerada a memória de trabalho, e a próxima vez que o usuário entrar com o input, já seria ali o input das palavras-chave que ele deseja pesquisar, esse if vai ser verdadeiro, e aí ele vai novamente setar para falso, mas vai continuar o seu processamento aqui, por exemplo, pegando as chaves que o usuário passou, separando-as pela vírgula que o usuário inseriu, e assim por diante. Ele vai fazer a pesquisa aqui por essas palavras-chave. Então, assim é mantido o gerenciamento de memória por parte do back-end aqui, que é acessado pelo index HTML, né? Ou seja, nosso front. Então, agora que está um pouco explicado, eu vou demonstrar o funcionamento. Então, seguindo aqui no nosso passo a passo, o primeiro passo que nós vamos fazer é o treinamento do bot com a minha base de conhecimento, né? Então, eu vou executá-lo aqui. Ok, o treinamento foi feito, como podemos observar, foi criado aqui um arquivo chamado chat.sqlite3 e agora eu vou fazer a execução do script Process Meeting Reports, que ele vai fazer a extração das palavras-chave por atas. Novamente, ele também vai criar um banco SQLite com essas informações. Então, ele acabou de criar aqui Meeting Reports.sqlite3. Agora que nosso robô já está treinado, nós podemos fazer a execução. Primeiro eu vou executar apenas o back-end, que é o botservice.py. Então, vou executá-lo aqui. Ok, já está rodando. E aqui no Insomnia podemos fazer algumas requisições. Por exemplo, aqui na raiz do meu localhost 500, que é a porta em que ele está rodando, eu posso apenas mandar um get. Ele me retorna aqui algumas informações dele, né? Ele fala que ele é o robô da CIPA. Tem uma outra rota, que aí já é um post que eu faço para a Answer. Nessa rota eu posso fazer alguns questionamentos para ele, nesse formato, né? A chave aqui é o question, o valor é minha pergunta. No exemplo aqui está sendo como reportar um acidente de trabalho, então eu envio, ele me devolve uma resposta com um nível de confiança de 93%. Quando isso é tratado no front, o front trata e considera um valor mínimo para dizer que o robô conseguiu responder ou não. Uma última rota, aqui no meu back-end, é o Meeting Reports. Essa rota ela é para fazer a pesquisa de atas por palavra-chave. Então aqui está preenchido, por exemplo, ergonomia e manutenção. Então eu dou um send, ele encontra duas, né? Uma de 16 de setembro, outra de 16 de agosto. Uma aqui fala sobre boas práticas de ergonomia, a outra fala sobre manutenção preventiva e segurança. Agora que o back-end está apresentado, eu vou executar aqui o meu front-end. Para isso eu vou executar o chat.py. Então eu vou instanciar aqui um novo terminal. Eu vou entrar aqui na pasta. Vou ativar o meu ambiente virtual, que ele não está ativo aqui. Deixa eu pegar o comando. Esse aqui. Ok, ambiente virtual ativo. Agora sim, eu vou fazer a execução aqui do meu chat.py. Então, já está rodando aqui na porta 5001. Posso clicar aqui, ele vai abrir no navegador. E se eu mandar um oi, ele vai responder aí, né, com base naquelas informações de saudação que eu apresentei anteriormente. Eu posso fazer uma pergunta também, como por exemplo, o que é a CIPA? Ele vai me responder e assim por diante. Se eu fizer qualquer pergunta aqui ou qualquer input que ele não tem mapeado, ele vai dizer que ainda não sabe responder essa questão. Para entrar no modo de busca de atas, eu posso escrever uma daquelas entradas que eu mostrei aqui também na minha base de conhecimento. Quero pesquisar atas, ou eu posso clicar aqui no ícone da lupa, é o que eu vou fazer agora. Eu vou pesquisar aqui, por exemplo, por ergonomia. Então,
ele encontra aqui essas atas, no caso encontrou apenas uma, e através desse botão eu consigo ver quem foram os membros da CIPA que participaram dessa reunião, né, da reunião dessa ata. Então eu clico aqui, ele me diz que foram esses integrantes da CIPA, e se eu clicar aqui no link, a gente pode baixar e ver aqui que ele realmente fala sobre ergonomia. Eu posso pesquisar aqui também, por exemplo, uma palavra que eu sei que tem bastante, para aparecer mais de uma ata, eu vou pesquisar acidentes. Eu esqueci de entrar aqui no modo de atas. Quero pesquisar atas acidentes. Ok, aqui agora ele encontra 3, então a gente consegue ver novamente os membros que participaram de cada reunião e baixar aqui ata por ata. Então esse é o funcionamento do Chatterbot aí